Qual que é o seu chamado? Quem te chamou? Foi Deus ou foi os homens? É sobre esse tema que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos continuar meditando aqui na história do povo de Israel, Balaque e Balaão. A Bíblia nos fala que Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo e prometeu para ele dar honrarias, né? Mas o Senhor se pôs no caminho de Balaão, que ia em busca do prêmio da injustiça. Ele chegou a espancar aquele animal que recusou ir pelo caminho, desviou do caminho, porque o animal viu o anjo. Então, quando Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu ali os anjos, ele passou a andar de olhos abertos. Isso significa que ele era um cego espiritualmente falando. Então Deus colocou ali no coração dele uma palavra abençoadora, mudou o rumo da vida dele. Aquele homem que estava indo em busca do prêmio da injustiça, aquele homem que estava em busca de um prêmio para amaldiçoar o povo de Deus, Deus se pôs no caminho dele para conserto, para repreender ele. Deus repreendeu ele através daquele animal. Deus deu voz para o animal para repreender as atitudes insensatas de Balaão. E a Bíblia nos fala que quando ele teve aquele encontro com Deus, aquele conserto ali com Deus no caminho, porque Deus se pôs no caminho dele para conserto, para mudar de direção os pensamentos dele, para abrir os olhos dele, fazer ele ver. Então, quando ele teve aquela visão, a Bíblia fala que ele quis voltar para trás, mas o Senhor não permitiu. O Senhor disse para ele que era para ele ir ao encontro do homem que tinha chamado ele para amaldiçoar. Então ele foi ter com aquele homem, com aquele rei, com os príncipes, e ali aquele rei estava pronto para fazer tudo o que ele queria, mas o rei só queria que ele amaldiçoasse o povo. Eu quero perguntar para você, qual que é o seu chamado? Quem foi que te chamou? Num primeiro instante, Balaão estava estava caminhando diante do chamado de um homem que queria ver o povo debaixo de maldição, que queria ver o povo sendo amaldiçoado. E eu quero dizer para você que quando ele teve aquele encontro com Deus, ele já foi com uma nova visão. Ele foi um homem de visão. Deus deu visão para ele abrir os olhos dele. Ele chegou ali e disse que o Senhor não chamou ele para amaldiçoar. A ordem que ele tinha de Deus era para abençoar. Então ele abençoou o povo. Por quê? Porque Balaque levou ele para os altos montes, e ali nos altos montes fazia ele ver o povo, e a Bíblia nos fala que ele dizia para Balaque que Deus não viu iniquidade no povo, ele não podia revogar, ele não podia amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou, ele não podia denunciar o que Deus não denunciou. Ele estava ali com a palavra de bênção, ele viu um povo abençoado, um povo bendito do Senhor, ele viu ali uma nação incontável, né? Ele viu uma nação grande, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer para você que Balaque era o inimigo do povo de Deus, e o inimigo do povo de Deus levou um profeta e colocou aquele profeta diante do povo de Deus e deu ordem para aquele profeta amaldiçoar. A Bíblia nos fala aqui que no capítulo 23 de Números, versículo 11, diz assim: Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então Balaque queria ali tirar satisfação com Balaão. O que ele estava fazendo? Ele tinha chamado ele, era para amaldiçoar. Ele via o povo de Deus como inimigo dele. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele transforma o Balaão, aquele homem que teve um chamado do homem terreno, aquele homem que estava caminhando por este caminho, o caminho que é o chamado do homem terreno, com intenção de fazer a vontade do homem. Deus
mudou o pensamento dele e colocou ele diante do inimigo do povo de Deus. E ali, diante do inimigo do povo de Deus, ele só abençoou. Ele tinha palavras de bênção, ele proferiu palavras de bênção. E ele disse que quem estava profetizando era o homem de olhos abertos. Ele começou a dar voz para o homem de visão, o homem que tem os olhos abertos. Ele disse: fala ao homem dos olhos abertos, fala ao homem que tem a visão do Todo-Poderoso, fala ao homem que conhece, que tem a ciência do Todo-Poderoso. Então ele começou a profetizar. Eu quero dizer para você que Balaque chegou a dizer para Balaão que Deus privou ele de receber as honrarias dele. Balaque estava disposto a fazer tudo que Balaão pedisse, mas ele queria, em troca, que Balaão amaldiçoasse o povo. Por quê? Porque o desejo dele era ver o povo debaixo de maldição. E como que uma pessoa pode amaldiçoar a outra pessoa? Ensinando o que não deve, ensinando a pessoas a ir contrário à palavra de Deus, né? Então eu quero dizer para você que era esse o desejo de Balaque, né? Era ver o povo debaixo de maldição, era ver o povo que denunciasse, mas Balaão disse para ele que não iria denunciar o que Deus não denunciou, que aquele povo era nação, um povo bendito do Senhor. E eu quero dizer para você, Deus permitiu que o servo dele, que o profeta fosse no encontro dos encantamentos. Deus permitiu que o profeta fosse ali estar com aquele rei e com os seus príncipes, mas que era para ele, diante do rei, abençoar, diante do rei, proferir palavra de bênção, diante do inimigo de Deus, dizer que não estava ali para fazer a vontade dele, que não estava ali para cumprir a vontade dele. O que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus, ela contraria o homem terreno. Balaão foi chamado para contrariar a palavra de Deus. Balaão foi instruído para isso. Balaão iria receber um prêmio, recompensa, honrarias daquele rei para contrariar a palavra de Deus. Ele foi pago para ir contra a palavra de Deus, né? Mas Deus permitiu ele chegar lá para que contrariasse as expectativas humanas. Deus mandou ele ir e para que ele viesse contrariar as expectativas do homem. E no primeiro instante, Balaão teve o chamado do homem, mas quando ele teve ali um conserto, um encontro com Deus, que se pôs no caminho dele para conserto, para mudar o pensamento dele, para repreender as atitudes insensatas dele, ele já foi para aquele encontro, o encontro dos encantamentos, com posicionamento de fazer a vontade de Deus. Ele chegou lá e disse que ele não podia revogar, ele não podia falar outra coisa, ele só podia falar o que Deus colocou na boca dele. Ele se posicionou, não importa se era um rei, se tinha príncipe, se era gente que tinha um maior cargo, gente que poderia fazer prender ele, fazer coisas terríveis com ele. Não, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele se posicionou, ele não negou a fé, ele se arrependeu do caminho errado que ele estava trilhando e ele foi disposto a fazer como Deus mandou. No primeiro instante foi um chamado terreno, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele passou a ver com os olhos espirituais. E a Bíblia fala que cada lugar que ele ia, aqueles montes, ele via o povo. Por quê? Porque ele viu uma nação incontáveis, né? Ele viu um povo forte, um povo que no meio deles iria nascer um que iria reger a nação. Então ele, com os olhos espirituais, ele viu coisas grandes, ele viu um povo abençoado, um povo bendito, né? Mas com os olhos terrenos, ele estava disposto a ir ali fazer como o homem terreno queria. Então, quando o chamado ele é do homem,
a pessoa faz o que o homem ensina, o que o homem ordena, mas quando o chamado é de Deus, ele faz de acordo com a visão que Deus dá, porque Deus deu uma visão para ele e disse para ele que aquele povo era um povo bendito. Medita nessas palavras.